segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá, meu nome é Ednei e eu vou trabalhar com vocês na disciplina de Banco de Dados aplicado a jogos. Os assuntos abordados da disciplina serão mencionados aqui. Introdução à disciplina, eu vou apresentar para vocês os softwares que serão utilizados. BR Modelo é um software que você faz download gratuito dele na internet. E o Microsoft SQL Server, que apesar de ser um software pago da Microsoft, né, um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados pago da Microsoft, tem uma versão gratuita e eu vou passar no material que eu vou enviar para vocês um link da minha aula ensinando a instalar o SQL Server. Ok? Nós vamos precisar dele instalado da forma correta para o desenvolvimento das aulas. O banco de dados que nós vamos utilizar é o SQL Server, como já foi dito, ele é um banco de dados do tipo relacional. A gente vai aprender, vai entender o que é isso. Também vamos passar pelo processo de criação de um banco de dados, passando pelo modelo conceitual, lógico e físico. Vamos aprender ainda a modelagem de dados, o que são entidades, relacionamentos, cardinalidades, que podem ser de 1 para 1, 0 para N, 1 para N e N para N. Atributos, tipos de relacionamentos, que podem ser autorrelacionamento, ternário, agregação. Tipos de atributos, podem ser chave primária, chave estrangeira, monovalorado, multivalorado, global e atributo de relacionamento. E na parte prática, nós vamos fazer uma introdução ao SQL, que é a linguagem estruturada de consulta. O SQL ele é dividido nessas 3 modalidades aqui. Tem mais, mas aqui, as que a gente vai estudar são DDL, DML e DQL. DDL, Data Definition Language, são os comandos dentro da linguagem SQL para criação, exclusão, alteração, tanto de banco de dados, quanto de tabelas, de atributos, relacionamentos e por aí vai. Esses são os objetos de bancos de dados, tá? E a linguagem DDL, que é uma subdivisão dentro do SQL, ela trata da manipulação desses dados. DML, que é Data Manipulation Language, é a parte da linguagem do SQL, né, que é dedicada a inserir, alterar e excluir dados de usuário do banco de dados. E o DQL, que é a Data Query Language, que é a linguagem de consulta aos dados que foram inseridos anteriormente. Ou seja, você insere utilizando DML, altera, exclui usando DML, mas na hora da consulta são os DQLs, tá? Então a gente vai ver consultas simples, com ou sem ordenação, consultas com funções agregadas e consultas complexas. E, por fim da disciplina, a gente vai aprender uma linguagem chamada de Transact SQL. Essa linguagem ela é exclusiva do banco de dados SQL Server. Outros bancos de dados têm linguagens que até são muito parecidas, mas que têm outros nomes, tá? E nós vamos aprender a fazer mais esses 3 objetos aqui de banco de dados, que são triggers, storage procedures e functions,
tá? A gente vai aprender a fazer e a chamar essas funcionalidades. Então vamos ao primeiro tópico, que é introdução à disciplina. O que você precisa entender, né, da nossa disciplina, não de banco de dados exatamente? Bom, primeiro tópico importantíssimo é que não existe banco de dados específico para jogos. Ou seja, a gente vai aplicar o nosso banco de dados no contexto de jogos. Mas o que vocês aprenderem nessa disciplina, vocês podem utilizar para trabalhar em outras áreas da TI, da tecnologia da informação. Então você pode utilizar para criar bancos de dados, para gamificar processos de empresas, você pode usar para jogos, obviamente, ou você pode usar para um site, para um aplicativo móvel, para enfim, um aplicativo comercial. Não importa, vamos dizer assim, o tema. Se você seguir o passo a passo do que a gente vai aprender nessas aulas, você consegue aplicar e criar bancos de dados para qualquer área, enfim, da computação de forma correta, ok? Então, assim, eu vou tentar trazer exemplos de jogos como tema dos nossos, né, bancos de dados, mas não necessariamente precisa ser em cima de algum jogo, tá? A gente pode, enfim, extrapolar e fazer banco de dados para qualquer coisa. Outro ponto importantíssimo é que, como o nosso banco de dados é relacional, ou seja, nós vamos utilizar bancos de dados relacionais, é importante a gente entender que bancos de dados relacionais, eles aplicam dentro do banco de dados as relações das coisas que a gente vê no mundo real. O mundo real, no caso de quem está desenvolvendo jogos, é a história do jogo, entendeu? São as possibilidades que tem dentro do jogo, tanto de customização, quanto de fases, de mundos, enfim, de loja, de coletáveis, de obstáculos, de problemas que o personagem vai enfrentar, enfim, de vidas, de lives, de danos que ele toma. Tudo isso tem uma relação de uma coisa com a outra. Por exemplo, o personagem ele pode ser montado, ele pode ter uma cor de pele, ele pode ter uma cor de cabelo. Então são coisas que estão relacionadas ao personagem. Ele pode ter roupas, ele pode ter armas, você pode ter coletáveis que aparecem em determinada fase do jogo, em determinado momento do jogo. Então, essas coisas estão relacionadas umas com as outras. E o trabalho de entender essas relações e transformar todas elas num banco de dados, ok? Então, por causa disso que o nosso banco de dados ele é relacional. Outra coisa importante é a gente entender que bancos de dados relacionais são formados a partir de um modelo matemático. E esse modelo matemático, ele tem o objetivo de manter cada informação em um único local. O que significa que eu não posso ter a mesma informação gravada em 2, 3, 4, 5 locais diferentes. Por quê? Porque, imagina, se eu tiver a mesma informação gravada em 5 locais diferentes, a partir do momento que eu preciso alterar essa informação, eu não posso correr o risco de alterar em 2, 3 lugares e esquecer um lugar, esquecer outro lugar. Então, a informação ela estando em um único local,
A partir do momento que eu alterar essa informação ali, ela fica alterada para todo mundo que consultar o meu banco de dados. Então essa informação ela fica única. Isso vem de encontro a uma coisa que é muito importante dentro do banco de dados, que é a confiabilidade. Imagina se em parte do meu programa eu vejo a informação de um jeito e na outra parte do meu jogo eu vejo a informação de outro jeito. Então, eu não posso ter divergência. E se essa informação ela estiver em 2, 3, 4 lugares, ela vai gerar em algum momento divergência, porque o meu jogo vai atualizar um lado e vai esquecer de atualizar o outro, ou vai dar pau na atualização do outro. Então, esse ponto aqui é muito importante. Outro ponto importantíssimo é seguir o rito de criação de um banco de dados. Então, nós precisamos passar por todas as fases a serem aprendidas aqui na aula, até chegar na criação de um banco de dados. E essas fases vão ser explicadas logo a seguir. Quando a gente pensa em um banco de dados, em algum momento vocês estarão muito aptos a criarem banco de dados com muita facilidade, porque o conhecimento técnico ele vai ser absorvido por vocês. E isso acaba te transmitindo uma confiança que vai te induzir ao erro. Então é muito importante que a gente passe sempre por todas as fases de criação de um banco de dados. Então essas fases elas vão do entendimento da ideia até o projeto do banco de dados e, por último, a implementação desse banco de dados. Então, é super importante que, mesmo que o banco pareça simples, que pareça ser muito simplória a criação desse banco de dados, você deve passar por todas essas fases até gerar o banco de dados. Por quê? O teu jogo ele vai estar todo em cima do banco de dados. As informações que vão ser geradas no seu jogo, de login, de acesso, de save, de acessórios coletáveis, pontos, ranking, enfim, de posição no mapa que o jogador parou, quantidade de life que ele tem, de dano, enfim, todas essas informações elas vão de alguma forma ser guardadas no banco de dados. E o que acontece? Elas são guardadas para que você consiga recuperar elas em algum momento. Então, algum momento do jogo, algum momento enfim, da experiência que você vai oferecer para o seu usuário, essa informação ela vai ter que ser buscada no banco de dados. E se você produz um banco de dados com erro, lembra, ele é um modelo matemático que está sendo implementado, né? Então, se você buscar essa informação e o banco não tiver da forma correta, pode ser que você tenha informação cadastrada no banco, mas você não tenha como acessar da forma que você precisa. E isso é um defeito gravíssimo. O que vai gerar esse defeito, esse problema? Bom, vai gerar alguns grandes problemas para você. Primeiro que, a princípio, você não vai querer mexer no seu banco de dados, alterar a estrutura dele. Porque para alterar a estrutura dele, você vai ter que alterar o seu jogo também, porque os nomes das coisas vão mudar, a forma como você está consultando as coisas vai mudar, então você vai ter muito trabalho. Porém, ao optar por não alterar o banco de dados e resolver o problema, o que vai gerar de trabalho extra para você? No seu jogo, você vai começar a ter que fazer gambiarras, a dar voltas imensas
com comandos SQL para você chegar a extrair a mesma informação. E cada vez mais vai ficando assim, mais e mais trabalhoso para você obter as mesmas informações para jogar na tela do teu jogo ou para utilizar ela de forma a tornar o seu jogo mais imersivo, mais agradável, mais fidedigno. E por último, em algum momento, uma gambiarra em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, o jogo vai ficando insustentável. E aí você tem que ir lá embaixo no banco de dados e alterar tudo novamente. Então é extremamente importante que o seu banco de dados esteja modelado da forma correta, que ele esteja perfeito para que você não tenha problemas no desenvolvimento do seu jogo ou da sua aplicação, caso você esteja fazendo uma aplicação ou uma gamificação de algum processo industrial que seja chato, moroso, que as pessoas não gostem de fazer. Entendeu? Então é muito importante que o banco de dados esteja perfeito. Por quê? Porque o seu jogo vai rodar em cima desse banco de dados. Então, se ele tiver com problema, você vai ter que arrumar o problema do banco de dados e alterar o jogo. Conforme eu disse anteriormente, nós passamos por algumas fases que vão nesse sentido, de cima para baixo, para a criação do banco de dados. A primeira fase, ela fala do modelo conceitual. O que é o modelo conceitual? É você entender qual é a história do teu jogo, entender quais são as informações que você precisa guardar no banco de dados e quais os relacionamentos entre essas informações. Essa história do jogo, o que é preciso guardar de informação, os relacionamentos, em banco de dados a gente chama de mundo real, tá? Ou mini mundo. Vocês vão ver autores chamando de mundo real, mundo do usuário, mini mundo, enfim. Qualquer dessas nomenclaturas se refere à mesma coisa. Então, vamos imaginar agora que a gente está começando a trabalhar, a fazer um banco de dados. Então, o que nós precisamos? A gente precisa entender qual é o jogo. Ah, é um jogo de corrida. Beleza, como é que é esse jogo de corrida? Ah, esse jogo de corrida, na verdade, é um campeonato e o jogador ele vai correr em alguns circuitos desse campeonato, e esses circuitos têm traçados diferentes de pista, tem obstáculos diferentes, tem número de jogadores, de corredores diferentes, existe uma pré-classificação para ver a ordem de largada dos corredores. É possível customizar os carros de corrida, é possível customizar os jogadores, os corredores, vai ser numa visão de primeira pessoa, mas é possível alternar para uma visão top-down e tal. Isso tudo é o seu mini-mundo, é o seu mundo real. E essas informações vão servir para que você monte o seu banco de dados. Então a gente já sabe que, olha, o jogador, né, o corredor, ele pode ter o uniforme dele customizado. Então o que vai aparecer desse uniforme? É capacete? Ele vai correr, sei lá, pela Ferrari, pela McLaren, pela Williams? O carro, ele é dono de um carro. E aí, como é que é esse carro? O pneu vai ser de que jeito? As cores vão ser de qual jeito? Vai ter bandeira? Não vai? Qual a customização que vai ter? Cada campeonato é composto por pistas, né? Que vão ser as pistas que vão
ser disputadas teoricamente mês a mês, para ao final do ano gerar o campeão do campeonato. E aí cada corrida, como é que é a classificação? Como é que é por tempo, é por volta? Como é que funciona? Qual é a contagem de pontos para a classificação, ao final da corrida, né? Como é que funciona essa classificação? Quem ganhou em primeiro lugar ganha quantos pontos? Quem ganhou em segundo, em terceiro? Quem chegou ao final da corrida não está na lista dos pontuados, ganha alguma coisa, não ganha? Como é que esses pontos se somam? E posteriormente, como é que você passa de fase? O que é a customização dessa fase? Vai ter iniciante, intermediário e avançado? Então, o que muda? Porque é corrida, né? Mas o que muda? Mudam as configurações do jogo, né? Sei lá, o jogo avançado tem muito mais velocidade dos carros, as coisas acontecem muito mais rápido, o iniciante tem menos controles, você tem a opção de marcha automática, controlar a marcha, enfim. Todas essas informações, elas fazem parte do entendimento do seu mundo real, para que você perceba o que está ligado com o que, para que você comece a entender esse modelo conceitual do seu banco de dados, ok? E nessa parte é importante você levantar como é que vai ser fase, como é que vai passar de uma fase para outra, vai ter combustível infinito ou não, se eu escolher o carro assim, ele gasta mais combustível ou ele gasta menos, como é que... Essas coisas, elas vão ter que ser ditas, elas vão ter que ser questionadas, principalmente por quem está responsável por fazer o banco de dados. A partir desses questionamentos, você vai conseguir entender como é que você vai estruturar, como é que você vai guardar essas informações no banco de dados e qual é o relacionamento entre elas, ok? É muito importante você entender de cara duas coisas. O que você tem que guardar e dessas coisas que você tem que guardar, qual é o relacionamento entre elas. Por exemplo, uma pista faz parte de uma fase. Essa pista vai ter uma corrida dentro de uma fase ou dentro de um campeonato. Essa pista vai ter uma corrida e na corrida dessa pista tem a ordem de largada, que foi definida de uma tal maneira lá, não sei, e tem a classificação, né, dos jogadores por ordem de chegada. Nessa pista, uma corrida dura, sei lá, 8 voltas. Cada volta tem as parciais de tempo, melhor na curva, melhor na reta, maior aceleração, menor aceleração, o tempo nas parciais dessa pista de cada corredor. Tem pessoas que vão bater o carro e vão abandonar a corrida, enfim, tem todas essas informações. Então, veja, só o que eu fui falando aqui já são informações que eu preciso guardar e que estão relacionadas no meu mundo real umas com as outras, ok? Então, o primeiro passo é modelo conceitual. Ok? Modelo conceitual. É isso que eu tenho que fazer. A partir do momento que eu já entendi o meu modelo conceitual, que eu já entendi o meu mundo real, como é que esse jogo vai ser, como é que ele vai funcionar, quais os objetos, né,
que eu vou guardar, que eu vou ter que ter informações deles, né? Que no nosso caso vão se chamar de entidades, né? Quais as entidades eu vou ter que guardar? Eu passo para o segundo passo, que é o modelo lógico. O que é o modelo lógico? Eu vou, na prática, eu pegar lá o BR modelo, que é o software que eu vou trabalhar em cima, e eu começar a desenhar esse banco de dados. Então ali eu vou fazer o projeto do banco de dados, ok? É um desenho, assim como para você fazer uma casa, um edifício, você tem a planta desse edifício, você vai fazer a planta, né, o desenho do seu banco de dados. Essa planta do banco de dados, ela vai contar com informações como entidades, relacionamentos, atributos, cardinalidades, algumas restrições, algumas regras que você vai colocar no banco de dados vão estar nessa planta, nesse desenho. E esse desenho, ele tem uma notação. Então não é eu desenhar da forma que eu quero. Cada objeto de banco de dados tem um desenho específico para ele. Por exemplo, uma entidade, ela é um retângulo. Um relacionamento é um losango. Tá meio torto, mas é dessa forma. E aí vai. Então existe uma notação que você deve respeitar, e essa notação ela é feita de forma mais fácil ali pelo BR modelo. Então veja, o passo 1, você entende o seu jogo, percebe o que você precisa guardar, as informações que você precisa guardar, percebe as relações entre cada informação. O segundo passo, você vai, de posse dessas informações do modelo conceitual, que foi da fase anterior, você deve desenhar o banco de dados. Ok? Desenhado o banco de dados com algumas restrições, na própria anotação você já vai definir algumas restrições do banco de dados, algumas regras para o seu banco de dados. Aí sim nós passamos para a fase 3. A fase 3 é a criação, a implementação do banco de dados em um SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Aí sim, nesse momento, a gente vai lá para o SQL Server, abre o SQL Server e começa a programar. Conforme eu mostrei anteriormente, a gente começa com essa linguagem aqui, ó, a DDL. Então, esse modelo físico aqui, ele vai utilizar a DDL, Data Definition Language, ou seja, a gente vai usar o que a gente está aprendendo nessa aula aqui, tá? Para criar, alterar, excluir objetos de bancos de dados, ou seja, criar o próprio banco de dados, as tabelas que estarão nesse banco. Dentro das tabelas, vai ter os atributos e essas tabelas vão se relacionar conforme vocês viram e levantaram no modelo conceitual, desenharam no lógico. Porém, do passo 2 para o passo 3, ou seja, do modelo lógico para o físico, existem algumas regras. O desenho não fica, o modelo lógico, né, não fica exatamente igual ao modelo físico, tá? Então, essas regras nós vamos aprender também durante as aulas, ok? Então, eu vou mostrar um passo a passo para que vocês consigam, do modelo lógico, transformar para o modelo físico, ou seja,
criar de fato o banco de dados. Ok? Gente, então essa foi a introdução da disciplina de banco de dados. Próxima aula a gente já começa trabalhando os conceitos de modelagem de dados. Para quem não pegou o fio da meada aí, né, a modelagem de dados é justamente essa fase de modelo lógico, modelo conceitual, lógico e físico. Então, essas três subfases que eu expliquei aqui, elas fazem parte da modelagem de dados, ok? Ou seja, a gente vai esmiuçar todos esses itens aqui. Obviamente, não todos de uma vez, mas a gente vai esmiuçar todos eles, ok? Bom, qualquer dúvida podem entrar em contato por e-mail e eu vou estar à disposição de vocês. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.